Gostaria de estar louvando o nome do Senhor Jesus por essa oportunidade, por essa linda oportunidade de poder estar apregando a palavra do Pai, né? Que é uma responsabilidade muito grande. Queria agradecer a vida de cada uma das irmãs que estão aqui hoje, a vida da irmã Alessandra, a irmã Glorinha, que fizeram um convite tão carinhosamente. Eu estou também debaixo da bênção do meu esposo, meu pastor, o Douglas. Nós estamos pastoreando ali na cidade de São Manuel, onde nós estamos cuidando ali daquele setor. E graças a Deus, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos colocado em lugares onde a palavra do Senhor fala nos nossos corações e a gente pode também ter essa oportunidade de transmiti-la às vidas que estão também buscando. Então eu gostaria muito de que hoje não seja só o último culto, o culto do verão, aquele que finaliza as estações, aquele que finaliza desde o ano do encontro com as mulheres, mas que seja um culto onde nós iremos sim sair daqui cheias do Espírito Santo de Deus, porque é isso que nós devemos buscar, é a presença de Deus para as nossas vidas. Queria deixar um abraço já para o David, que está aí também, que Deus abençoe a sua vida. Amém, filho? Que Deus abençoe. Você que trouxe a sua Bíblia, gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração desde quando eu recebi o convite. Eu orei, me preparei e nós estávamos com as irmãs lá no monte em São Manuel e foi naquele local que Deus entregou essa mensagem no meu coração. E no monte nós sabemos que é um lugar de oração, é um lugar de consagração. Então eu creio que Deus tem preparado algo para a minha vida e para a vida de cada um de nós aqui. Provérbios capítulo 10. Provérbios 10. Somente o versículo 5. Provérbios 10, 5. Aquele que encontrou, confirma com amém. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que no livro de Provérbios, a partir deste capítulo 10, nós começamos a entender que cada versículo fala de um assunto diferente um do outro. Não é um capítulo que ele é inteiro, que ele todo fala a respeito de uma situação, mas que cada versículo ele fala de uma situação. E essa situação é a qual nós iremos falar hoje. Que diz: quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós passamos pelo processo das estações. Nós passamos outono, inverno, primavera e verão. E como foi dito aqui hoje, nem sempre as estações condizem com a nossa situação. Nem sempre o inverno para mim é o inverno para você. Nem sempre o tempo de colher para mim é o tempo de colher para você. Mas que nós passamos por todos esses processos, nós passamos. Que isso um dia vai acontecer na vida de cada um? Vai acontecer. Vai ter um momento para cada uma dentro dessas estações que foram colocadas para a gente poder estar vivendo, vivenciando elas. Eu, particularmente, eu falo que eu tenho um testemunho para cada estação. Porque, como foi dito aqui, os testemunhos a gente tem que falar. E eles acontecem todos os dias da nossa vida. Desde o abrir dos nossos olhos até o fechar para dormir e descansar, nós estamos vivendo o milagre de Deus. Então já é motivo de testemunhar, já é motivo de glorificar, já é motivo de não desistir. E o inverno vem assim, ele é um tempo de grande calor, é também um tempo de muita chuva, que aí o verão está chegando aqui a partir do dia 20, nós já temos o verão com a estação aqui. Só que nós percebemos que ele vem acompanhado dessas situações. É um período onde a gente cultiva sementes plantadas. Na primavera, como vocês já passaram pela primavera aqui, nós sabemos que é um período onde a gente está plantando. É um período onde as coisas começam a florescer. É um período
período onde a beleza começa a aparecer depois de um inverno onde nada tem cor. Só que o verão, ele vem acompanhado das chuvas, ele vem acompanhado daquele momento em que aquilo que você plantou começa a germinar. E nós entendemos que o verão normalmente é um período de muita alegria. Como a irmã Alessandra diz, né, tem o pessoal que às vezes viaja, tem o pessoal que cuide, e realmente, faz muito tempo que eu não sei o que é ir para a praia. Mas quando eu fui, eu lembro que eu falava assim para o meu marido: aqui parece que ninguém tem problema. Você olha o povo feliz, o povo bonito, parece que tudo é flores. Você não ouve ninguém falar que tem boleto para pagar. Você não ouve ninguém falar que tem consulta para ir. Você não ouve nada disso. Você vê o povo caminhando na praia, curtindo a natureza. Alguns agradecem a Deus por estar naquele momento, outros nem lembram de Deus, acho que estão ali pelos próprios méritos. Porém, é um momento onde você não ouve falar de problema. Você só vê alegria. Alguns fazem festas na praia, outros se reúnem com família, mas chega na época de final do ano, o pessoal começa a pensar em passar Natal e Ano Novo na praia. É bem assim. É aquela coisa que você fala: nossa, eu queria viver isso todo dia, né? Só essa alegria, né? Eu não queria ter problema. Mas nós sabemos que no mundo nós teremos aflições. E que você vai voltar da praia. E você vai lembrar que você gastou combustível, que você pagou pedágio, que você pagou a pousada, o hotel, ou a casa que você ficou. Às vezes você parcelou e você vai voltar com todas essas parcelas para você pagar. Aí você fala: se eu não tivesse ido, não tinha essas contas. Aí vem aquele arrependimento. Mas eu estava tão bem, agora as coisas parecem que não estão bem. E sabe que a gente vive isso espiritualmente, irmãos? A gente passa um momento dentro da casa de Deus onde nós nos alegramos com a palavra, nos alegramos com as irmãs, num momento de culto, é aquela alegria, você sai cheio. Aí quando você chega dentro da sua casa, você percebe que dentro da sua casa nem sempre é aquele culto que você está. Que dentro da sua casa tem alguém que não é crente, que dentro da sua casa tem alguém que já foi um dia, mas não quer mais saber. Tem gente na sua casa que às vezes vai contra tudo aquilo que você fala. Tem gente que não acredita naquilo que você fala. Você vai para o seu trabalho, pior ainda, você encontra com idólatras, você encontra com tudo aquilo que dentro do culto, no momento da alegria, não tinha. E daí qual é a nossa reação? Mas lá no culto estava bom, aqui não está dando certo, está difícil. Mas o Senhor nos convida para viver essa alegria não só dentro da igreja. Para a gente poder viver essa alegria onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Aqui nós nos fortalecemos para quando chegarmos nos lugares de adversidade, nós mostrarmos para o inimigo do que nós somos feitos. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Porque não é qualquer coisa que pode nos abalar. Não é qualquer coisa que vai deixar a gente perder a nossa alegria. E o verão ele vem acompanhado disso. Ele vem acompanhado daquela alegria de coisas boas. Quem que conhece aquela historinha da formiga e da cigarra? Que a formiga, ela trabalhava porque ela tinha que colher os alimentos e estocar. Por quê? No verão ela tinha que colher tudo isso, guardar, porque quando chegasse o tempo frio, ela ia ter tudo guardadinho lá na casa dela, para ela não precisar sair para não morrer. Enquanto ela fazia isso, tinha uma cigarra que ficava cantarolando, e para ela era só alegria, né? Assim. Só que chegou um tempo que ela morreu. Se o inverno chegasse antes dela secar, ela ia morrer do mesmo jeito, porque ela não trabalhou, ela não guardou nada, ela não cultivou nada. O papel dela era somente cantar, era só se alegrar. Mas você está dizendo que eu não posso ser feliz? Sim. Mas esse texto aqui, ele vem de encontro com nós para falar sobre o quê? O contraste do justo com o
provérbio, Salomão estava ensinando o filho dele. E o pai, quando ensina um filho, ele tem que falar do que é bom e do que é ruim para ele saber o caminho que ele vai seguir. E quando ele disse que quem ajunta no verão é filho sábio, é por quê? Porque o filho sábio é aquele que entende o propósito de Deus. É aquele que entende o chamado de Deus para a vida dele. Mas aquele que dorme e não colhe, ele vai ser vergonha para a família. Vai ser vergonhoso viver este momento. E aí eu começo a entender que nós precisamos do quê? De oportunidades. E muitos de nós dizem, mas eu não consigo alguma coisa porque eu não tenho oportunidade. Mas eu não tenho oportunidade no trabalho para poder crescer. Na igreja não me dão oportunidade. Mas quando eu quero fazer, vai outro e faz. Muitas pessoas reclamam de oportunidade, que não tem oportunidade. E daí começa o quê? Começa a gerar reclamação. E depois, quando a pessoa se conforma com o fato de que ela não vai ter oportunidade, começa a gerar a preguiça. E com a preguiça vem o sono. E quando você dorme, aí sim que perde a oportunidade. Aí sim que você não consegue fazer mais nada. Tem um exemplo na Bíblia, eu não vou pedir para vocês abrirem, mas eu anotei o nome, para que vocês na sua casa depois vocês possam estar lendo e conhecendo a história mais a fundo. Mas Eliseu, certa vez, ele conversando com o rei de Israel, o rei de Joás, ele deu uma oportunidade para esse rei, para ele garantir, determinar o número de vitórias que Israel poderia ter contra os sírios. E ele ficou indignado. Nós vemos isso em 2 Reis, lá no capítulo 13, do 14 ao 19. Por quê? Porque o rei, ele tinha a oportunidade de bater os pés quantas vezes forem necessárias para garantir o número de vitórias que ele ia ter. E ele fez isso só 3 vezes. Poderia ter sido mais. Tinham mais oportunidades para ele. E quantas vezes nós temos oportunidades, mas nós não aproveitamos? Quantas vezes é nos dado por Deus, é nos dado pelos líderes, é nos dado pela vida que a gente leva, oportunidade, e a gente não aproveita ela. Mas eu não consegui visualizar isso na minha vida. Pode acontecer? Pode. Mas eu creio que no meio do crente, no meio do povo crente, é impossível a gente não ver as oportunidades. Porque o Senhor, Ele é tão misericordioso que todos os dias pela manhã Ele derrama misericórdia. Todos os dias Ele dá oportunidade para que nós venhamos glorificar o nome dEle e mais uma vez tentar fazer a vontade dEle. Já parou para pensar? Eu tenho 40 anos. Tenho 12 anos de conversão. E dentro desses 12 anos eu entendo que são 12 anos de oportunidade que o Senhor vem dando para mim. Porque quando eu não conhecia a palavra de Deus, era pela misericórdia dele que eu estava vivendo. É porque Ele tinha um propósito na minha vida, Ele tinha algo ainda a ser tratado comigo. Mas a partir do momento em que eu aceitei e eu conheci a palavra de Deus, eu tenho que entender que essas oportunidades têm que ser aproveitadas. Eu nunca neguei uma oportunidade na minha vida, seja para ler um salmo, para poder vir aqui na frente dar um testemunho. Desde a primeira vez que eu entrei dentro da igreja, eu quis ter uma oportunidade. Não era a oportunidade de pegar o microfone, mas era a oportunidade de mostrar para o inimigo que lá no mundo, quando eu dançava, quando eu bebia, quando eu fumava, eu gostava de estar em evidência nas festas. Eu entendo que na presença de Deus eu também tenho que fazer a diferença. E o Senhor me falando para cada vida aqui hoje, não se esconda. A capa da Bíblia, ela não é para tampar a Bíblia e tampar o rosto.
Senhor Jesus, temos que pregar o Evangelho e não devemos negar a oportunidade. Aquele rei ele poderia ter muita vitória, ter bênção na vida dele, mas ele não quis. E quantos nós nos desperdiçamos também? Quando nós tratamos desse provérbio, o texto fala de um filho entendido, né? Um filho que sabia fazer as coisas, um filho que envergonhava. E essa palavra ela não nos dá só um exemplo de filho, mas um exemplo de filho. Dois, do mesmo pai. Nós que temos filhos, eu tenho uma, mas tem gente que tem mais. Eu venho de uma família de muitos irmãos. Quem já ouviu aqui dizer? Cada filho é de um jeito. É que nem a cada mãe, nenhum é igual ao outro. Não é assim? Pode não ser a aparência, mas são criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, dentro da mesma educação. Só que parte dali aquele que aceita, aquele que reconhece e aquele que não dá ouvido. E nós entendemos que dentro da igreja nós temos sim filhos do mesmo pai, que somos nós. Todos nós somos filhas do mesmo pai. E somos criados dentro da mesma educação, que seria a mesma doutrina. Nós somos criados dentro da mesma doutrina de Deus. Porém, um entende o projeto de Deus, outro não. Quem é que conhece a história de Abel e Caim? Abel, ele entendeu o propósito de Deus. Ele sabia que para ter acesso ao Pai seria através do sacrifício de um cordeiro. E o Pai fez o quê? O atentou e aceitou a oferta dele, que foi o culto. Nós temos aqui um culto para cultuar a Deus. Nós sabemos que o nosso vir à igreja não é somente vir por vir, mas vir com propósito. Já Caim não foi da mesma maneira, ele não alcançou o projeto de Deus. Ele foi um homicida, ele envergonhou a família. Dois filhos, dos mesmos pais, com atitudes diferentes. Seria tão bom se todo mundo que viesse para a igreja seguisse os mandamentos de Deus à risca. Vocês já pararam para pensar se o mundo fosse assim, Maurício? Se todo mundo olhasse para os mandamentos e falasse, eu vou seguir certinho que caiu. Eu acho que, olha, se o mundo seguisse os mandamentos de Deus, não precisava ter polícia, não precisava ter bombeiro, não precisava ter hospital, não precisava ter nada disso. Porque ia seguir o que Deus disse e ia alcançar a vitória que Deus prometeu. Não ia ter problema nenhum. Mas nós sabemos que houve a queda, que houve o pecado e que nós viemos disso. Mas que nós temos a oportunidade de mudar a nossa história. A oportunidade de irmos morar no céu. E graças a Deus por isso. Jacó e Esaú não foi diferente. Quando nós lemos Jacó, ele entendeu o valor da bênção e a buscou. Ele foi abençoado pelo pai. Já Esaú não valorizou as bênçãos. Ele dormiu. E como consequência, ele não aparece na figura da genealogia de Jacó. O nome dele foi tirado do livro da vida. Então nós entendemos que as oportunidades, ela vem para todo mundo, ela vem para todos. Mas como nós vamos agarrar? Como nós vamos fazer isso acontecer? E o verão, ele é um tempo profético. Ele é um tempo de profecia, é um tempo que aponta para os sinais distintos, né? Os sinais próximos da vida do Senhor para nós. Por quê? Porque ele fala sobre a parte espiritual, os sinais que são observados através de uma igreja fiel. E o verão ele tem algumas características para que essa igreja fiel possa entender. O verão tem luz. Nós sabemos que o verão
nós temos a luz que é Jesus revelado nas nossas vidas. Essa luz que resplandece, essa obra, ela vive um tempo, um auge de revelação. O Brasil para Cristo, nós sabemos que estamos vivendo um momento de revelações. Que a Bíblia, ela vem com as revelações dizendo que os tempos iriam acontecer muita coisa, e isso está acontecendo, nós estamos vendo. Vocês acham que essa pandemia, que esse vírus, que esse Covid veio simplesmente por vir? Ou são sinais de que coisas estão começando a acontecer e o povo tem que entender que está na hora de se achegar, está na hora de se arrepender, está na hora de ter mudança? Em 12 anos de conversão, a gente passa por igrejas, passa por pregadores, e a gente ouve que está tão escasso hoje em dia. Você vê pregador falando sobre a salvação. A gente ouve tanta gente pregando, falando que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, Deus promete isso, Deus promete aquilo, toma posse da promessa, toma posse disso, toma posse daquilo, mas vai chegar um tempo que não vai precisar você ficar esperando isso, não. Vai chegar um tempo que o tempo vai acabar. E que nós só vamos precisar de uma coisa: estar conectados com Deus. Esse ano, como foi para você? Foi um ano fácil? Foi um ano difícil? Como é um ano disso? Foi um ano de dor? Foi um ano de choro? Teve conquista? Teve milagre? Teve bênção? Teve saúde? É isso que nós temos que entender. Passamos por situações difíceis. Cada um aqui tem um testemunho. A irmã Glorinha está aí dizendo que ela vai passar por um processo. Mas eu vou falar uma coisa, irmã. Eu passei por alguns processos também na minha vida e estou passando ainda. Algumas pessoas conhecem o meu testemunho. Vai fazer 4 anos eu tive câncer no útero. E foi tirado o meu útero, eu tive que tirar. E agora nessa finalização, porque é um acompanhamento de 5 anos no hospital, nessa finalização apareceu novamente uma situação, uma alteração no meu exame. E eu voltei lá para fazer biópsia de novo, para ver o que está acontecendo. Eu cheguei no médico e falei assim: viu, eu já tirei o útero, eu vou tirar o que agora? É no mesmo lugar ou não está em outro? Ele falou: está na mesma região onde tirou o útero. Eu pensei, falei, ali não tem, só sobrou ali, vai. Aí pensei comigo, meu Deus. Essa mensagem chegou de celular dizendo que eu tinha que retornar na Unesp. Eu estava tomando banho. O Douglas pegou a mensagem e falou assim: a Unesp mandou uma mensagem falando para você estar lá na segunda-feira, 1h da tarde. Naquela hora, como diz a irmã, a gente treina mais. Eu pensei, meu Deus, vai começar tudo de novo. Porque não é bom. Fala que é bom, não é? É gostoso, né? Mas tem que passar. Aí fui até lá, fizeram o exame, mas vai precisar fazer um outro exame, fiz. Segunda-feira agora fui lá, fiz tomografia. Passei por esse processo da biópsia, que é muito dolorido, quem já passou sabe como que é. Eles têm que tirar pedaços de você sem anestesia. Não é gostoso. Dói demais. Mas eu lembro, irmãos. Eu lembro de uma cena que, para mim, assim, eu falo que, independente do resultado, independente do que venha, porque eu vou voltar segunda-feira para pegar o resultado dessa biópsia. É segunda-feira que eu vou saber se voltou ou não voltou realmente. Mas na hora que estava colhendo o exame, que eu estava ali sentindo aquela dor,
disse disso para mim. Se você for analisar por um lado mais clínico, a gente pode entender que quando alguém fala para você assim, mas vai dar tudo certo, você quer que dê certo e você diz, não, eu não posso, quero que dê certo, vai dar certo. Porque a gente quer que isso aconteça. Mas a gente não sabe para trabalhar de Deus para todas as coisas. E uma coisa eu virei para o médico e falei, quando eu fiz o exame, e esse novo veio na minha mente, eu falei para ele, se for, dá para resolver? Ele falou, dá. Eu falei, como? Ele falou, talvez a gente tenha que entrar com quimioterapia, com rádio, alguns processos, mas dá para resolver. Eu falei assim, então olha, eu só quero uma resposta sua. Eu quero saber se eu vou conseguir passar por isso. Porque eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou serva de Deus, eu trabalho e eu gosto de saber o que vai acontecer. Porque Deus ele já prometeu para a gente o que vai acontecer lá no final. Então você tem o direito de saber o que vai acontecer na sua vida. Você não pode ficar esperando acontecer. A oportunidade a gente cria. E ele falou para mim, ele falou, não dá para resolver isso. Eu falei, então tá bom. Para mim basta isso. E eu falei para o doutor, se eu tiver que passar pelo processo do tratamento, eu falei, eu vou passar. Só que não pense vocês que eu abandonei os projetos, os sonhos, as agendas, as coisas que eu tenho que fazer, porque eu já estou pensando em muita coisa para o que vem. A gente tem um trabalho de superintendência que Deus colocou aí para cooperar aí, eu estou cooperando, eu estou pensando lá na frente. Tem um trabalho de um febraque, eu estou pensando lá na frente. Eu já estou pensando em todas as estações do ano que vem, como eu vou poder. Está entendendo? José, ele era um homem que vivia de sonhos. Só que ele não ficou só no sonho, não adianta só você sonhar e ficar sentado. Ele criava oportunidades para que o sonho dele viesse a realizar. Primeiro ele sonhou e contou com os irmãos. Os irmãos invejados e arrependeram ele. Aí você pensa, nossa, ele sonhou que ia ser Deus, todo mundo ia se render a ele, de repente ele estava no buraco. Aí você pensa que ele parou ali? Não parou. Ele criou oportunidade aonde ele estava. Ele resolveu ser o melhor escravo que tinha. Aí quando ele achou que talvez fosse melhorar, veio a mulher de Potifar e mais uma vez tentou. Quis derrubar ele. E ele foi parar na cadeia de novo. Mas pensa que ele ficou lá sentadinho, contando os boletinhos de quantos dias ele estava lá? Não. Ele criou oportunidades porque Deus permitia que o dom dele viesse a ser colocado naquele lugar. E ele revelou os sonhos. E ele revelou os sonhos para aquele copeiro e diz, não esquece de mim quando você for falar com o faraó. Mas vamos esquecer o dele. 2 anos. Já pensou você chegar e falar assim, não, olha, quando você for lá, lembra de mim lá, né? Você vai entrevista de emprego, chama alguém lá, você conhece o patrão. Aí você espera 2 anos e fala, nossa, esqueceu de mim. Ele também não é que perguntou ele também. Ele pensou isso? Não. Ele continuou fazendo o melhor que ele podia dentro da prisão, porque ele foi um dos melhores carcereiros que teve. Até que chegou a vez dele. E nós sabemos que o Eclesiastes diz que é um tempo determinado para tudo. Para todas as coisas. E que se esse é o tempo que a gente plantou e que a gente está chorando para regar, é porque a gente sabe que uma hora vai colher. Só que o que a gente vai colher? Porque não adianta a gente plantar pé de macarrão, porque macarrão não vai nascer, você concorda? Quando eu era criança, a gente enganou o primo meu fazendo isso. Ele gostava muito de macarrão. A gente falou, Dani, se você plantar macarrão, você sempre vai ter. Um dia chegando na casa da minha tia, olha, ela tinha um monte de espaguetinho na terra, e ia molhar toda vez. Mas dava uma risada, tipo, olha, falando com ele. Aí ele acreditou. Ele acreditou. Você entendeu? E a gente sabe que não vai dar nada quando você planta uma coisa que não vai para frente. Então, se a gente está plantando só ressentimento, se a gente está plantando
plantando discórdia, se a gente está plantando amargura, se a gente está plantando preguiça, se a gente está plantando aquela coisa de mas eu não posso, eu não tenho condição, só murmuração, é isso que vocês vão colher. Igual a nada. É a mesma coisa, plantar na carreira. Agora, se vocês usarem isso para criar oportunidades para vocês vão ver que as coisas vão acontecer. Eu estou criando oportunidade para minha vida. Eu estou criando oportunidade. Eu chego a pensar, aquele momento que você está lá de joelho, orando, começa a vir a sua mente. Mas como vai ser? Se de repente acontecer alguma coisa, eu penso na minha filha, penso no meu marido, fico pensando, um dia até comentei com as irmãs, eu fico pensando, imagina que vai ter uma outra aí que vai tomar meu lugar, mas não vai não. Eu casei com ele, mas Deus ainda tem propósito, porque eu vou criar muita oportunidade para manter ele comigo e eu com ele, minha filha. Aleluia, né? Então é desse jeito. Não adianta a gente ficar chorando, não adianta a gente se entristecer. São oportunidades que Deus tem dado. A gente não sabe o dia nem a hora. Então não adianta eu também ficar aqui assim, não, mas isso não pode acontecer, pode acontecer. E se eu estou aqui lamentando e antes mesmo de eu pegar o resultado de Jesus voltar? Eu vou esperar pegar o resultado para fazer alguma coisa? Você vai esperar o Deus que você está querendo daí para você ser crente? Você está esperando o milagre acontecer daí para você glorificar o nome do Senhor? Não. É o contrário. Primeiro glorifica, primeiro busca Ele. Porque daí quando isso acontecer, você só vai agradecer. Mas a busca continua. Você tem que continuar. E nós sabemos que é dessa maneira que acontece. O verão, ele é flores, frutos. Mas o que acontece? A gente sabe que tem esse processo. Mas quantas das vezes, principalmente nós, pensamos, mas tinha que ser rápido, né? Tem que ir logo. Quem é que já plantou uma semente de alguma coisa e esperou crescer? Eu já plantei. Salsinha, cebolinha, flor, tudo mais. Tem hora que o negócio ia, tem hora que o negócio não ia. Peguei uma muda de uma folha linda, outro dia com uma irmã, não foi. Falei para ela, não foi uma muda, não foi a folha, ela estava bonita na minha, mas não foi. Aí eu falei para ela, nossa, mas eu estou molhando, ela falou, como você está molhando? Eu falei assim, eu estou molhando, ela falou, mas você tem que ser uma vez por semana. Eu falei, entendi, então matei ela. Afoguei ela, não podia. Então você tem que saber certinho o tempo para cada coisa. Não adianta querer que a flor nasce se eu não estou cuidando direito. Como você quer que a bênção chegue para você se você não está cuidando direito de você, não está cuidando do seu ministério, não está cuidando da sua família? Não desiste. Deus não desiste da gente. Todo dia tem uma oportunidade. Então não vamos esperar que os outros venham fazer se a gente não fez. Não espere que uma pessoa se comprometa espiritualmente, tenha uma maturidade espiritual rápida, se você demora um tempão para ter a sua. Mas a gente cobra isso. Mas fulano parece que não vai para frente, ensina forma como tem que ser, parece que não vai ali, não vai ali. Calma, um dia você ficou também. Um dia você também não foi. Um dia você tem uma oportunidade. Existe um período para essa pessoa, o amadurecimento dela vai acontecer. Se às vezes não é você regando, é Deus rega, porque quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer transformar, é assim. Agora, com a gente tem processo. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Quem pode é Ele, não nós. Então, esse momento é o quê? O momento de trazer para nossas vidas a oportunidade que Deus dá. Eu anotei aqui algo que eu escrevi, que eu queria falar, mas queria usar exatamente essas palavras. E eu escrevi, dizendo: aproveite os dias ensolarados para cultivar, regar e cuidar daquilo que você plantou.
tempo de Deus. Essa é a hora de cultivar, colher e ter prudência nas nossas ações. Para pensar naquilo que você precisa e para aquilo que você quer no verão da sua vida. Então é o momento para nós refletirmos, para a gente entender. Nós passamos por essas estações, ouvimos ministrações a respeito delas, vivemos algum momento, não vivemos, se não vivemos, ainda vamos viver, mas estamos preparados, porque a palavra do Senhor já nos ensinou como nós devemos reagir em cada uma delas. E se há um tempo para tudo, há também um tempo para a gente poder dedicar ao Senhor. O tempo das estações passa, de meses em meses, todo ano tem uma, mas uma coisa é certa: a palavra do Senhor, quando ela chega aos nossos ouvidos, ela não deve vir uma vez por ano ou a cada mês, são todos os dias. Então nós devemos servir ao Senhor, lembrando que às vezes nós poderemos passar pelas 4 estações em um dia só. Quem aqui já não passou por isso de estar? Saiu de manhã, estava frio, depois aquele calor, a tarde choveu, e depois começou a chover. Não foi assim? Outra coisa bem típico disso. E São Paulo não fica longe não, porque lá venta. Foi que a gente mudar o nome da cidade para Ventania, porque venta bastante lá. Mas já aconteceu no passado. Um dia só tudo aconteceu. Problema, vem um, depois vem outro, nossa, tudo vem um, mas vem tudo junto, não é assim? Mas vamos tirar uma oportunidade disso? Certa vez eu ouvi, eu vou estar finalizando aqui, gostaria de chamar a irmã Alessandra para estar aqui junto comigo. Outro dia eu ouvi uma história que dizia assim que uma menina, ela tinha um pai que era missionário. E daí ela falou para o pai dela assim: pai, eu quero uma boneca. Aí o pai dela falou assim: eu não tenho condição de dar uma boneca para você. Mas eu queria tanto uma boneca. Ele falou: a gente vai enviar carta para o pessoal e eles mandam lá os mantenedores, os funcionários, se a gente conseguir, envia uma boneca para você. E ela ficou toda feliz, aguardando. Fez a cartinha, pediu uma boneca e enviou. Quando chegou um período onde a entrega, às vezes estão chegando os missionários dos campos que eles estavam, chegou uma caixa endereçada para eles. E ela foi toda feliz a abrir a caixa. Rasgou a caixa, abriu, a hora que olhou, era um par de muleta. Ela pensou: muleta? Não foi isso que eu pedi. Aí ela começou a chorar. E o pai dela veio e falou assim: o que aconteceu? Ela falou: eu pedi boneca, me veio muleta. Ele: calma, filha, né? Tenha paciência, né? Não, mas eu pedi. Não é isso que eu quero. Ele falou: então vamos fazer o seguinte. Eu vou ensinar para você uma brincadeira. É um jogo. É o jogo do feliz. O jogo do contente. Do alegre. Mas como que é isso? Ele falou assim: cada vez que alguma coisa triste acontecer com você, você vai tentar tirar alguma coisa boa disso. Aí ela falou: mas como? Eu vou tirar coisa boa de uma muleta? Eu queria uma boneca. Ele falou assim: primeira lição, ainda bem que você não precisa usar a muleta. Glória a Deus. Glória a Deus. E daí ela começou a entender que às vezes as coisas difíceis acontecem na nossa vida. As estações vêm, às vezes para tentar derrubar, as coisas vêm para tentar acontecer, mas vamos tirar coisas boas, até mesmo das coisas tristes. Vamos criar oportunidade das coisas que às vezes você acha que não tem jeito, mas tira proveito disso. Essa menina, com certeza, ela aprendeu a viver melhor assim. Então que nós possamos também, quando você algo difícil na sua vida, lembra dessa menina? Ela queria uma boneca, ela tinha uma muleta, mas o pai dela ensinou: você tem que ficar feliz porque você está precisando dessa mulher. Glória a Deus. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar levantando uma oração aqui junto com a irmã Alessandra, que é uma bênção aqui para as nossas vidas também. Agradecer, porque o Senhor, Ele tem sim nos sustentado, Ele tem guardado as nossas vidas. E eu falo para vocês, há um tempo atrás eu estava com um veículo
vou vender esse carro, não foi de qualquer maneira. Porque eu comprei um valor, ele não estava valendo nem metade do que eu paguei. Porque ele já estava praticamente subindo, então não tinha muito o que fazer. Houve algo triste que aconteceu. O sogro do meu irmão faleceu. E isso foi muito triste, porque a gente gostava muito desse senhor, ele era uma pessoa muito querida. E daí a minha cunhada, né, muito triste e tal, e daí a mãe dela veio morar com eles. E a mãe dela, na leitura do testamento, ela pegou e falou assim, olha, antes que leia, eu quero deixar claro que o meu marido queria que os carros dele, ele era um professor da Unesco, que os carros dele ficassem com o Jair, que é o meu irmão. Ele tinha 4 carros. 2 eram carro de colecionador, aqueles de placa preta, assim, né? Para exposição. E 2 carros muito bons. E eu lembro que eu falei para o Douglas na igreja, eu falei, nossa, meu irmão está com 4 carros lá e não está com o nosso escondido, porque não está com o nosso. Aí passou, um dia eu estava com minha mãe falou assim, o Jair falou assim, que ele tem o carro dele, que era o dele mesmo. Ele falou, será que a mãe não quer ficar com o meu carro? Aí eu falei, ele falou para a senhora, mas não falou nada para mim, né? Porque é diferente de comentar a senhora que falou para mim. Família, você sabe o que é, né? Não dá para você ir entrando assim, né? Tem que esperar o momento certo. Até que eu criei coragem, o Senhor vai dar, né? A estratégia. Falei, o seu carro, Jair? E agora o seu? Aí ele falou assim, você quer? Aí eu pensei, vocês têm família, né? Vocês sabem que coisa de graça é complicado. Uma hora vem à tona, né? Aí eu falei para ele, quanto você quer no carro? Porque eu vou vender o meu, daí dependendo de quanto você tiver pedido para o seu, a gente faz negócio. E o carro dele estava valendo 21 mil. O meu estava valendo 8. Não pau não, né? Aí ele falou assim, vem aqui, né? Eu falei, eu não posso dar o dinheiro à vista para você. Aí eu peguei e falei pro Douglas, né? Eu falei assim, tinha um homem que uma vez perguntou se a gente queria vender o carro, mas tá ruim, será que ele não quer? Ele falou, vou perguntar. Eu falei, perguntou pro policial, que uma vez perguntou no carro. A senhora ainda queria o carro? Eu falei, eu quero. Ele falou, meu carro tá ruim. Não é problema, eu sou mecânico. Glória a Deus. Eu quero, mas quanto? 8 mil, dou à vista. Glória a Deus. Aí ele pegou, fez um pix no meu celular para mim, e eu virei para o irmão e falei, eu tenho 8 à vista. Quando você faz aí o resto? Pode pôr justo, porque se você comprar numa loja, alguma coisa, você põe justo, né? É justo, né? Põe o jurinho, mas eu tenho que pagar uma parcela que cabe no meu bolso. Então, dá água, passa perto, não alcança. Aí ele pegou, virou para mim e falou assim, quanto você pode pagar por mês? 30. Eu posso, assim. Falei, se for analisar bem, uma loja é R$900 uma parcela do carro. Eu não tenho condição de pagar isso. Eu posso pagar uns 500, 600, 600, assim, que tá apertando, mas como é que tá? Ele falou, então eu faço o seguinte, dá esses 8 aí eu faço só mais 20 parcelas para você, 20 não é, de 20 tirou 9, 16, dá 11, daí 11, do outro, ele falou, daí você paga 15 parcelas de R$600. Eu pensei, nossa, tá mais barato que o carro, né? Falei, tá barato, né? Eu falei, mas você quer isso? Ele falou, não, se me ajuda, eu te ajudo, pode ser? Eu falei, tá, já tô enviando isso pra você. E o carro tá aí, Glória a Deus. a gente cria oportunidades, irmãos. Crie oportunidades. Vai atrás. Está precisando? Fica esperando cair do céu.